Antes de se tornar um nome central no cristianismo, Pedro era apenas Simão, um pescador simples, vivendo em Cafarnaum, uma vila agitada às margens do mar da Galileia. Sua rotina era puxada, marcada pela luta diária com as redes e pela incerteza do que o mar entregaria. Ao lado do irmão André, Simão conhecia bem o sabor do esforço e da esperança. Foi justamente André, impactado pelos ensinamentos de João Batista, quem primeiro sentiu que algo grandioso se aproximava. E não demorou até que essa mudança cruzasse o caminho de Simão. Certa manhã, Jesus apareceu à beira do mar. A multidão se apertava para ouvi-lo, e ele subiu no barco de Simão para ensinar melhor. Depois da pregação, fez um pedido que soou estranho a um pescador experiente. Lança as redes de novo. Simão, embora cansado, obedeceu. O resultado? Uma quantidade de peixes tão absurda que as redes quase se romperam. Aquele milagre o desarmou. Ele se jogou aos pés de Jesus e confessou: Afasta-te de mim, Senhor. Sou um pecador. Mas Jesus viu mais do que um homem comum. Com uma promessa que mudaria tudo, respondeu: De agora em diante, você será pescador de homens. A partir dali, Pedro não olhou para trás. Abandonou tudo, barco, redes, rotina, e seguiu Jesus. Era o início de uma transformação profunda. Nos dias seguintes, Pedro se viu diante de milagres e ensinamentos que testavam tudo o que ele pensava saber. Viu enfermos serem curados, demônios expulsos e até sua própria sogra ser libertada de uma febre, tudo diante de seus olhos. Mas o que mais o mexia era a forma como Jesus falava, com autoridade, com verdade, com amor. Cada palavra moldava o coração daquele homem bruto em um líder à altura da missão. Entre os momentos mais marcantes está a transfiguração. No alto de uma montanha, Pedro, Tiago e João viram Jesus brilhar como o sol, conversando com Moisés e Elias. Pedro, atordoado, queria erguer tendas para eles, mas uma voz vinda do céu cortou tudo. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Foi ali que Pedro entendeu. Não seguia apenas um mestre, mas o próprio Filho de Deus. Essa foi apenas a primeira etapa da caminhada de Pedro, um homem que seria desafiado, testado e, mesmo assim, transformado para sempre. A fé de Pedro, embora sincera, também era humana. E foi justamente nessa mistura de coragem e fragilidade que os episódios mais intensos da sua história aconteceram. Certa noite, após Jesus alimentar uma multidão, os discípulos estavam em um barco, enfrentando ventos fortes. No meio da escuridão, viram alguém caminhando sobre as águas. Era Jesus. Pedro, impetuoso, pediu: Se é o Senhor, deixa eu ir até aí. E Jesus apenas disse: Venha. Pedro deu alguns passos sobre as águas, algo impossível. Mas, ao sentir o vento, vacilou, afundou, gritou por socorro. E Jesus o segurou. Homem de pouca fé, por que duvidou? Esse momento não foi uma repreensão, mas uma revelação. Pedro aprendeu que fé não é ausência de medo, é escolher confiar mesmo quando tudo parece desabar. Mais tarde, na noite mais sombria de todas, essa tensão entre coragem e medo voltaria com força. Jesus estava prestes a ser preso. Pedro jurou que nunca o abandonaria, mas, horas depois, diante de 3 perguntas simples, negou conhecê-lo. Você estava com ele? Não. Você também é um deles? Não sou. Tenho certeza de que você é galileu. Eu não conheço esse homem. O galo cantou, e Pedro lembrou do que Jesus havia dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele saiu dali com o coração em pedaços e chorou, não de remorso superficial, mas de arrependimento profundo. Mas essa não seria sua última palavra. Após a ressurreição, Jesus apareceu novamente.
à beira do mesmo mar onde tudo começou. Depois de mais uma pesca milagrosa, Jesus puxou Pedro para uma conversa íntima. 3 vezes perguntou: Você me ama? 3 vezes Pedro respondeu: O Senhor sabe que sim. A cada resposta, Jesus devolvia mais do que perdão. Entregava a missão. Cuide das minhas ovelhas. Essa conversa não era sobre culpa, era sobre recomeço. Cada sim anulava uma negação. Cada frase devolvia a Pedro o propósito que ele havia deixado cair no chão. A restauração foi completa. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, seria uma voz que não podia mais ser silenciada. Pouco tempo depois de ter sido restaurado, Pedro se tornou o protagonista de um dos momentos mais poderosos da história da fé cristã. Era o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos, quando um som como um vento forte encheu o lugar. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas diferentes que os estrangeiros ali presentes podiam entender perfeitamente. Confusão, espanto, murmúrios de que estariam bêbados. Mas foi aí que Pedro se levantou, não como o homem que um dia afundou nas águas ou chorou por ter negado seu mestre, e sim como alguém transformado. Com voz firme, ele declarou: Isto é o que foi prometido pelo profeta Joel. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Ele é o Messias. Foi direto, cortante, cheio de verdade. As palavras perfuraram os corações da multidão. E agora, o que devemos fazer? Perguntaram. Pedro respondeu sem hesitar: Arrependam-se. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Foi o nascimento da igreja, e Pedro estava no centro disso. A partir dali, ele não parou. Curou um homem coxo na porta do templo com uma frase que ecoa até hoje: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O homem se ergueu, caminhou, saltou e louvou a Deus diante de todos. Esse milagre incendiou o povo e irritou as autoridades. Pedro, então, pregou outra vez. Desta vez mais ousado, declarou que aquele homem foi curado pela fé no nome de Jesus, o mesmo que eles haviam rejeitado. A mensagem era clara. O poder não vinha de homens, mas do Cristo vivo. Enquanto a fama de Pedro crescia, a perseguição também aumentava. Mas nem mesmo o medo da prisão conseguia pará-lo. O nome de Pedro já não era apenas conhecido, era temido pelas autoridades. A cada cura, a cada pregação, a mensagem de Jesus se espalhava como fogo. E com ela vinham as consequências. Em Atos 12, Pedro é preso por ordem do rei Herodes, o mesmo que já havia executado Tiago, colocado sob extrema vigilância. 4 grupos de soldados correntes nos pulsos, portas trancadas. Parecia o fim. Mas, enquanto isso, a igreja orava. E foi durante essa noite que algo sobrenatural aconteceu. Um anjo apareceu na cela. A luz invadiu o lugar. As correntes caíram. Os portões se abriram sozinhos. Pedro caminhou livre, atordoado, até perceber: é real. O Senhor me libertou. Enquanto os guardas dormiam, ele bateu à porta da casa onde os irmãos estavam orando. Ninguém acreditou, mas era ele, vivo, livre. De novo, Pedro havia sido resgatado, não pela força, mas pela graça de Deus. Mesmo com perseguições, chicotes, prisões e ameaças, Pedro não recuou. Seguiu pregando, seguiu curando, seguiu guiando. Pessoas colocavam enfermos nas ruas só para que sua sombra passasse sobre eles. Multidões vinham de cidades vizinhas em busca de cura e libertação. E recebiam. Mas seu legado não foi feito apenas de sinais visíveis.
Pedro também escreveu. Suas 2 cartas deixadas à igreja revelam a profundidade de seu coração pastoral, encorajando os perseguidos, alertando contra falsos mestres, ensinando que o sofrimento por Cristo é honra, não fracasso. E então veio o fim. Durante o reinado brutal de Nero, Pedro foi preso novamente em Roma. Condenado à morte, não fugiu, mas fez um pedido: não me crucifiquem como meu Senhor. Façam isso de cabeça para baixo. E assim foi. Um último gesto de humildade, de devoção. Pedro, o pescador que temeu as ondas, agora enfrentava a morte com firmeza inabalável. Sua história não termina numa cruz invertida. Ela vive em cada vida tocada por sua mensagem, em cada coração restaurado, em cada igreja fundada. Pedro não foi perfeito, mas foi transformado e por isso tornou-se uma rocha.